As eleições estão chegando e, para sair do debate partidário sem perder de vista a importância deste momento para a democracia, decidimos ouvir dois professores da FAESA em um bate-papo. Vem com a gente! Olá! Vamos começar o nosso Eleições 2018 recebendo dois ilustres convidados, os professores dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Fabiano Mazzini e Felipe Tessarolo. Sejam bem-vindos! Olá, tudo bem? Com a proximidade do período de eleições e no atual contexto brasileiro, foi então criado um grupo de estudos políticos envolvendo a participação desses professores e de alunos do jornalismo. Vamos conhecer um pouco mais sobre do que isso se trata? A gente gostaria de saber de onde surgiu essa ideia, essa proposta de criar um grupo de estudos políticos. A gente começou a reparar que os alunos estavam discutindo muito sobre política, né, dentro de sala de aula. E aí, vendo a repercussão da entrevista da Manuela Dávila no Roda Viva, né, da questão de que se ela tinha sido interrompida ou não, se os entrevistados foram mal educados com ela, eu liguei para o Fabiano e a gente começou a conversar sobre isso daí. A gente observa que há poucos programas que discutem a política na televisão brasileira, né? E essa preocupação que o Felipe conseguiu perceber dos alunos, ela acabou assim, casando com a ideia, né, da gente relembrar alguns estudos nossos nessa época de campanha e do mestrado que eu fiz, do estudo sobre o Jornal Nacional, onde o Jornal Nacional estreou ali um formato de entrevistas na bancada do programa com os candidatos a presidente. Então a gente percebeu que estudar essas sabatinas é algo legal, assim, até para a gente poder entender que novos produtos a televisão disponibiliza para fazer o debate da política, sendo que a política normalmente não tem muito espaço para ser discutida, debatida com um tempo maior. Entendi. E qual que é o objetivo final do grupo? Eu acho assim, eu vejo por dois pontos, né? É tanto a gente analisar o papel do jornalismo, né, nessa discussão política e sair dessa conversa de boteco, assim, né? Então, é realmente fazer uma metodologia para analisar isso daí. E outra coisa que eu acho que a gente sempre discutia, que é o papel da academia com a sociedade. Então, assim, as pessoas estão discutindo isso, então vamos teorizar e vamos colocar isso no papel para sair da cultura popular, né, do tipo, não, eu estou certo, você está errado. Então vamos fazer uma análise racional, com metodologia, para trazer isso para a população. E isso que o Felipe está falando é interessante porque nos últimos anos a coisa ficou muito polarizada, muito radicalizada, né? Então discutir política, que já era difícil, né, passou a ser mais difícil ainda dentro do equilíbrio, né? Você pode discutir política a hora que você quiser, com as armas que você quiser, com os inimigos que você escolher, mas discutir na base da argumentação é algo diferente. Então a gente entende que os veículos, ao abrirem espaço para esse tipo de debate, eles vão estar cumprindo uma função que é, de fato, em benefício da democracia, fazer a discussão política. Agora, será que essa discussão está sendo bem aproveitada? Será que há, de fato, né, o aproveitamento daquele momento ali para que quem está em casa consiga, de alguma forma, se posicionar, entender daquelas propostas que estão sendo colocadas ali? Isso é muito interessante, porque isso traz para a gente uma discussão que é do próprio profissional do jornalismo, né? Será que ele também não entrou no olho desse furacão e ficou meio assim, vamos dizer assim, esquecido dos seus compromissos, da sua responsabilidade? Acho que o grupo vem a resgatar isso para quem tem interesse em atuar na área e, de alguma forma, fazer o que o Felipe está falando, teorizar um pouco sobre isso. Entendi. Então, diante disso, vamos ouvir o que o povo fala? Pô, eu espero que o candidato que ganhar, ele seja honesto e que cumpra com o que ele falar, né? Que se ele prometer uma coisa, vai ter que cumprir, senão a gente tira do poder. Eu espero que ele olhe mais pela educação, pelas crianças, entendeu? Gere um pouco mais de emprego para nós, que nós estamos com uma margem de emprego exorbitante, muita gente desempregada, né? Enfim, situação
do cidadão brasileiro hoje não está boa. A televisão, ela realmente ajuda, mas e as perguntas que eles fazem também nas entrevistas dos candidatos tem que ser direcionadas às propostas de trabalho dele, não falando a vida pessoal, o que ele tem, não tem, aí eu acho errado. E que a maior parte do universitário está indeciso, porque eles não sabem qual o futuro que vai ter a partir do momento que ele se formar. Eu queria um país, uma política com mais competência. Olhar para as pessoas que se encontram desempregadas, olhar para as pessoas que se encontram jogadas nas calçadas, nas ruas, sem moradia, dar uma ótima educação à nossa sociedade, que precisa de mais educação, precisa de saúde. O presidente, para mim, que vai falar que vai mexer na saúde, ok, é válido, mas nós precisamos de base, e a base, sem dúvida, é a educação. Eu quero saber a visão dele do cenário atual da política. Olha, eu acho que o cenário é um cenário híbrido entre uma certa desesperança, né, e algum tipo de confiança ainda numa política que pode começar a resultar em alguma coisa prática para o cidadão. Então isso, no meu entender, é um pouco o reflexo do que a gente viveu nos últimos anos. Quer dizer, as pessoas, elas viveram uma crise muito forte, a componente, a questão da moralidade, da corrupção, ela pautou toda a forma de se olhar para a política, e nesse momento as pessoas têm desconfiança. Acho que o que aparece muito ali naquela fala, no fundo existe ali, sabe, uma perspectiva de que, olha, se não tem por onde melhorar, quer dizer, não vai ter por onde melhorar se não for por aqui. Então, é um esforço de cada um ali falando de que ele está disposto a dar mais esse voto de confiança, mas a desesperança aparece. Eu vejo muito a questão da antipolítica, né? Acho que por essas questões de corrupção, de impeachment que aconteceram recentemente, há um descrédito na política que eu acho que isso prejudica até o debate, né? E tanto você vê assim, alguns candidatos, até uma incongruência, um candidato que se coloca como antipolítico, né? Ou seja, ele vai para a política dizendo que ele não pertence àquele cenário. Então, se ele não pertence, o que ele está fazendo ali? Uhum. Então, são oposições que a gente vê no sistema que você mostra, que reflete um pouco isso que o Fabiano falou. Porque o tempo todo a gente está falando que a gente só encontra a solução por meio da política. E a partir do momento que ela entra num processo de ser demonizada, fica uma coisa incoerente mesmo, né? Por isso que a gente vê essas falas doante, né, e alguma irritação. Teve um senhor ali que falou assim, é melhor que os programas de televisão deem espaço para as propostas. Quer dizer, as pessoas também têm isso, né? Aparece um pouco essa ideia de que a gente está querendo ouvir propostas. A gente não quer mais só esse bate-boca, a gente quer ouvir proposta, porque se é para fazer a escolha por aqui, é importante que seja por aqui. E aí eu gostaria de destacar uma das falas ali, do rapaz que falou assim, mas se não for bom a gente tira. Isso é uma fala muito preocupante do ponto de vista da democracia, da cidadania. Quer dizer, eu acho que a gente tira, mas a gente tira no próximo processo eleitoral ou dentro de um processo que siga as suas regras constitucionais. E não a gente já tirou de duas pessoas, né? E já pensou, virar uma sociedade que se habitue a não estar fazendo um bom governo, ou um governo da forma como a gente imagina, ou quer que seja, a gente vai tirar. Então, isso leva a um descrédito ainda maior da atividade da política. E até você coloca a pessoa que está lá nesse cargo refém de índices de popularidade, né? Que às vezes não significa que a melhor medida vai ser a mais popular, né? O que realmente vai resolver o problema é que a população toda vai aceitar. E o sistema político brasileiro, o presidencialismo, ele não foi feito para essas questões de, se está ruim a gente tira. Isso aí é uma proposta que você tem no parlamentarismo, que você, a cada eleição, você junta você faz uma coligação para governar durante aquele período, né? E
E isso é são meio que aquela jabuticaba brasileira, né? Que você tenta dar um jeitinho para resolver um problema, mas você acaba criando uma situação ainda mais preocupante. E aí, voltando à questão das entrevistas e pegando um pouco daquilo que a gente está falando, se você tomar, por exemplo, a sociedade brasileira se posiciona muito dentro da questão da economia, né? Se a economia vai bem, o governante ele tende a ter um bom desempenho nas urnas e tal. E olha que curioso, eu acho que a fala desses entrevistados que vocês trouxeram mostra um pouco isso para a gente. A economia não vai bem, né? Mas engraçado que as propostas para você sair da crise, elas não estão aparecendo. Efetivamente, você não está vendo ninguém ser questionado sobre o que você vai fazer para tirar o país da crise, do ponto de vista da geração de emprego, do ponto de vista do compromisso do Brasil com os seus contratos internacionais, o ponto das reformas que são polêmicas, mas você não vê, de fato, um posicionamento disso. Então, algo que me parece assim, preocupante é que nós estamos sobre a régua da moralidade do candidato e o projeto dele para o país parece que está sendo colocado em segundo plano. Isso é muito preocupante. Eu acho que as entrevistas poderiam abordar mais isso. Você pega as últimas entrevistas, assim, não que eu esteja defendendo um candidato, mas até se a gente se colocar nessa situação, uma fala minha que eu dei há 10 anos atrás, se você trouxer ela para hoje, lógico que descontextualiza isso é perigoso, né? Porque até mesmo assim, quando você vê as pessoas discutindo política no Facebook, nas redes sociais, eu vejo muita utilização da palavra humilhou. Fulano humilhou, o candidato tal humilhou fulano. Gente, mas a política não é para você humilhar o outro. É justamente você tentar integrar grupos que pensam diferente dentro de uma proposta que vai atender mais ou menos as duas situações, né? Você não consegue ir nem para um lado nem para o outro, mas tem que encontrar o meio termo. E aí você vê muito essa questão o jornalismo seguindo essa tendência de você tentar desconstruir a imagem do candidato, de pegar um ato falho dele, né? E você acaba perdendo a oportunidade de conhecer as propostas dele. E aí, gostaram da primeira edição? Então sigam as nossas redes sociais e aguardem a continuação. Até lá!